Com a sugestão dessa inscrita, além de um belo chaveiro, você também pode utilizar essa peça como aplicação. Você pode personalizar o seu peixe com a cor da sua preferência. Deixe aqui nos comentários uma sugestão de vídeo bem legal. Já temos dezenas de pedidos numa lista de espera. Então, se você tem pressa para ser atendida, torne-se membro. Eu vou deixar aqui nos comentários um link para você ter mais informações. Bora lá para o passo a passo? Nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço. E na sequência, faço 2 correntes. Pulo uma corrente, na primeira correntinha, irei fazer 3 pontos baixos. Viro o trabalho, faço uma corrente, no primeiro ponto, faço 2 pontos baixos, e nessa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto da base. Viro o trabalho, faço uma corrente, e para a próxima carreira, irei fazer um aumento aqui no primeiro ponto. E sigo fazendo mais 4 pontos baixos. Aqui no último ponto, iremos fazer 2 pontos baixos, pegando as 2 alcinhas. Viro o trabalho, faço uma corrente. E para a próxima carreira, faço ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. Na sequência, viro o trabalho, faço uma corrente e vou fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Sigo fazendo mais 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No último ponto, faço um aumento. Viro o trabalho, faço uma corrente. E nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Viro o trabalho, faço uma corrente.
Nessa carreira, vamos fazer 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. E vamos seguir fazendo mais 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No último ponto, faço um aumento com 2 pontos baixos. Na sequência, viro o trabalho. E nessa próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Para prosseguir, vou virar o trabalho, faço uma corrente e agora vou seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Feito os 6 pontos baixos, vou subir 6 correntes. Pulo uma corrente, na próxima faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, irei fazer um ponto alto duplo. Na última corrente, faço um ponto médio. Agora, sigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Viro o trabalho. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Faço uma corrente e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Faço os 6 primeiros pontos baixos iniciais e aqui você tem a opção de colocar essa parte para frente ou para trás da peça. Eu vou colocar aqui para trás da carreira que eu estou fazendo e agora vou pular esse ponto que está ocupado pelas correntes, venho no próximo ponto e prossigo fazendo mais 6 pontos baixos. Para as carreiras número 11 e 12, faça ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos ficar com 12 pontos em cada carreira. Para prosseguir, viro o trabalho, faço uma corrente e vamos dar início à carreira de número 13.
Agora, vamos fazer uma diminuição aqui nos dois primeiros pontos. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto, laço o fio, deixo na agulha, insiro a agulha no próximo ponto, laço o fio, deixo na agulha, fico com as 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora, eu vou seguir fazendo mais 8 pontos baixos. Aqui nos dois últimos pontos, iremos fazer uma diminuição, da mesma forma que fizemos anteriormente. Para a próxima carreira, faça ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 10 pontos baixos. Para a próxima carreira, vou virar o trabalho, faço uma corrente e aqui nos dois primeiros pontos iremos fazer uma diminuição. Vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Nos dois últimos pontos, iremos fazer uma diminuição. E para a próxima carreira, faremos ponto sobre ponto. Ficaremos com um total de 8 pontos baixos. Para prosseguir, vou virar o trabalho, faço uma corrente e nos dois primeiros pontos faço uma diminuição. Sigo fazendo 4 pontos baixos. Nos dois últimos pontos, faço uma diminuição. E para a próxima carreira, faremos ponto sobre ponto. Ao total, ficaremos com 6 pontos baixos. Para prosseguir, vamos virar o trabalho, faço uma corrente. Nos dois primeiros pontos, faço uma diminuição. Faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. E nos dois últimos pontos, faço uma diminuição. Para a próxima carreira, faço 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Para prosseguir, vamos virar o trabalho, faço 4 correntes, laço minha agulha por 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo aqui no primeiro ponto. Novamente, faço um ponto alto duplo no mesmo espaço. Faço um ponto alto no mesmo espaço. Faço um ponto médio no mesmo ponto.
E para finalizar, faço um ponto baixo no mesmo ponto. Nos dois próximos pontos, faço um ponto baixíssimo para cada ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço um ponto médio no mesmo ponto. Um ponto alto. E 3 pontos altos duplos aqui no último ponto. Faço uma corrente, viro o trabalho e agora eu vou prosseguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Para prosseguir, irei fazer 2 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base. Prossigo fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. O último ponto baixo vamos fazer naquela quarta corrente que a gente fez inicialmente. Para finalizar, faço uma corrente, corto o fio e vamos esconder por dentro da peça com a ajuda da agulha de tapeceiro. Para fazer esse olhinho é super simples, você pode fazer dessa forma que eu vou mostrar agora, ou você pode utilizar outro tipo de olhinho, tá? Aqui nós vamos começar com o anel mágico, eu vou utilizar um fio mais fino do que eu estava usando antes, e também vou utilizar uma agulha mais fina, tá? Então, aqui vou começar fazendo 2 correntes. E para prosseguir, eu vou fazer 12 pontos médios aqui dentro do anel mágico. Feitos 12 pontos médios, eu vou fechar o anel mágico e vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto. Para prosseguir, vou deixar uma sobra de fio para a gente poder costurar na peça. E vou arrematar aqui
o fio que ficou por trás. Para prosseguir, eu vou utilizar uma agulha de costura simples e um pouco de fio. Aqui eu estou utilizando o mesmo fio que eu fiz aqui a base do olhinho. E aqui é super simples, eu vou vir aqui bem perto do centro e vou simular aqui uma bolinha, tá? Aqui no centro do olhinho. Então, eu sigo fazendo esse movimento. O próximo passo é super simples, nós vamos apenas costurar aqui na nossa peça. Dessa forma. Para prosseguir, fiz uma peça idêntica à nossa primeira, com exceção da carreira aqui da cauda. Então, nós vamos seguir da seguinte forma. Não vou cortar o fio aqui desta segunda parte. Vou pegar a minha primeira peça e vou posicionar aqui bem no último ponto da última carreira. E agora eu vou puxar essa argolinha que a gente deixou aqui na segunda peça para dentro da primeira. E aqui nós vamos contornar toda a peça, pegando as duas partes, com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo para cada carreira, com um ponto baixo. Dessa forma, é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada carreira. Então, aqui eu vou avançar o meu trabalho até chegar mais ou menos aqui, onde eu vou subir um cordão com correntes, tá? Para prender a minha argola de chaveiro. Mas você pode contornar toda a sua peça, colocar um pouco de enchimento aqui e você pode costurar o seu fechinho de chaveiro. Pronto, já contornei a metade aqui da parte de cima, mais da metade um pouquinho. E aqui eu vou subir 10 correntes para poder colocar o fecho do chaveiro. Volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Na sequência, continuo contornando com ponto baixíssimo, fazendo sempre um ponto baixíssimo para cada carreira de ambas as partes, dessa forma.
Pronto, pessoal. Cheguei aqui perto da cauda e coloquei um pouco de enchimento na minha peça e sobrou essa parte aqui de trás da cauda. Então, aqui a gente vai alongar o fio, cortando, deixando mais ou menos uns 20 centímetros para a gente estar unindo essas duas partes. Então, aqui eu vou colocar numa agulha de tapeceiro, levo esse fiozinho aqui para trás e vou pegar já a alcinha aqui, ó, do outro lado da peça. Já saí aqui, peguei a alcinha do outro lado e vou aqui pro outro lado aqui da cauda e passo a agulha e vou unindo essas duas partes de um lado para o outro. Pronto, pessoal. E aqui é só você colocar uma argola para chaveiro. E aqui eu só fiz o olhinho só em um dos lados, mas você pode fazer em ambos os lados, tá? Você também pode dar um pontinho ou um pingo de cola aqui na nadadeira, se você achar que vai ficar mais legal. Mas eu vou deixar o meu bem assim. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se para você não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!